Prosseguindo no estudo da Arqueologia do Mundo Bíblico 2, vamos estudar agora sobre o Épico de Ataazes, item 30 do nosso material didático. Bom, nós estamos tratando do período em que os Hicsos dominam ainda o Egito. Então, enquanto os Hicsos estão dominando o Egito, ali próximo de 1600 a.C., o que está acontecendo na região da Mesopotâmia, de onde saiu Abraão, para onde estavam habitando os semitas e onde Nimrod foi fazer aquela rebelião. Lá na região da Mesopotâmia estava sendo produzido o documento que é o documento mais antigo sobre o dilúvio, ou descrevendo o dilúvio. Ele é chamado Épico de Ataazes. O termo Ataazes significa grande sábio. O Épico de Ataazes foi escrito próximo do ano 1600 a.C., cerca de 744 anos após o dilúvio, e cerca de 150 anos antes de Moisés escrever o livro de Gênesis. Ou seja, é bom nós termos essa noção de tempo para nós sabermos. Veja, o dilúvio ocorreu lá próximo de 2300, né? Ok? E aqui esse Épico de Ataazes é escrito em 1600. Em número redondo seriam 700 anos. 700 anos é mais tempo do que a existência do Brasil. Então você vai encontrar uma variedade de informações, de histórias, ok? E que esse épico vai contar. Bom, ele ocorre então cerca de 150 anos antes de Moisés. E normalmente os arqueólogos falam o seguinte, que Moisés copiou a história desse Épico de Ataazes. Eu sempre digo, não necessariamente. O fato de alguém escrever antes não significa que ele foi a fonte de informação para outro, tá bom? Nesse período de 1600, os israelitas já estavam vivendo no Egito. Provavelmente Moisés não tinha nem como tomar conhecimento desse Épico de Ataazes. A história ela vinha sendo contada por Jacó, que contou para os seus filhos, que chegou até Moisés. E Jacó, claro, ouviu dos seus pais e vai assim até Noé. Eu sempre cito como exemplo os maias. Aqui nas Américas, eles também relataram o dilúvio. Será que os maias copiaram do Épico de Ataazes? Pelo jeito, os maias nunca tiveram contato com os mesopotâmios, nem com os egípcios, ok? Eles relatavam o calendário maia, ele bate com a história bíblica. O calendário maia, ele relata que a civilização de quem os maias descendem, no seu calendário, surge cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Lembre-se que os sumérios, eles aparecem na história 3.300 antes de Cristo. Então, olha só, a informação do calendário maia, que é um dos calendários mais precisos do mundo antigo, bate com a história bíblica. E também os maias dizem que a civilização surgiu lá próximo de 3.000 a.C., comparando o calendário deles com o cristão, é claro, né? E eles dizem que a civilização de que eles descendem enfrentou um dilúvio, uma grande inundação que destruiu o mundo antigo. Então, o natural de você encontrar uma informação de uma história em todas as civilizações, a história mostra isso. Todas as civilizações conhecidas, elas têm um relato do dilúvio, dessa grande enchente. Então, o natural é você acreditar que realmente esse dilúvio aconteceu, tá ok? E que todos fazem o mesmo relato. Bom, eu continuo aí o comentário. Descreve o dilúvio demonstrando uma crença politeísta. Bom, se são cerca de 744 anos depois do dilúvio, a Mesopotâmia já era politeísta. Bom, nessa época, claro, Deus já tinha tirado Abraão, bem antes disso. Deus tirou Abraão quase lá no ano 2000 a.C. Então,
400 anos de diferença, Deus já tinha tirado Abraão daquela região, porque eles já tinham se tornado, infelizmente, politeísta. E aí eu coloquei aí uma figura do épico de Ataazes, né? A escrita está fragmentada, né? Eles não têm também a história completa. E eu comento, os críticos consideram essa a versão original do dilúvio e o texto de Moisés consideram como sendo uma cópia. O fato de Moisés escrever 150 anos após o épico do grande sábio não o torna uma cópia. Eles retrataram a mesma história na visão dos mesopotâmios e na visão dos hebreus. A visão mesopotâmica demonstra a crença em muitos deuses. A versão de Moisés demonstra a crença em um único Deus. O épico de Ataazes fala de deuses abatendo deuses. Veja, eu coloquei um trecho aí para nós podermos ler. Diz o seguinte: deixai um Deus ser abatido, em seguida deixar o Deus ser purificado por imersão. Ou seja, como que um Deus sendo batizado. Nem tu, vamos misturar a argila com a carne e o sangue desse Deus. Que esse mesmo Deus e o homem sejam completamente misturados à argila. Vamos ouvir os tambores pelo resto dos tempos. A partir da carne do Deus deve um espírito permanecer. Deixe-o vivo para saberem seu significado, para que não lhe seja permitido esquecer que o espírito permanece. Os grandes deuses Anunnaki, que administram os destinos, responderam sim na assembleia. Ou seja, ele mostra como uma assembleia de deuses, eles decidindo abater um deus. É uma história completamente diferente da história bíblica, né? No épico de Ataazes, os deuses sentem fome e decidem destruir a humanidade porque estes estavam fazendo muito barulho. Ou seja, a história bem diferente da bíblica, né? Eu coloquei mais um trecho aí do épico de Ataazes. Os deuses se encontram com fome, porque não existem agricultores e sacrifícios não são mais levados. Quando eles descobrem que Ataazes sobreviveu, eles fazem um plano para ter certeza de que o barulho vai permanecer dentro dos limites. Ou seja, enquanto a Bíblia relata que a maldade, né, havia crescido, Gênesis 6,12 diz que toda a carne havia corrompido o seu caminho, a humanidade estava corrompida e a sua violência chegou a um limite que Deus decidiu destruir aquela geração. Então era por causa do pecado, por causa da maldade. E nessa história os homens estavam fazendo muito barulho. E os deuses decidem punir os homens. Prosseguindo, o épico de Ataazes fala de deuses que não se entendem. Mais um trecho do épico de Ataazes. Que seja coberta na frente e atrás. A engrenagem deve ser firme. O tom deve ser firme, para assim dar força ao barco. Eu derramarei sobre vós mais tarde uma colheita de pássaros, uma série de peixes. Ele abriu o relógio de água e encheu-o, e disse que o dilúvio viria em 7 dias. Ataazes recebeu o comando. Ele reuniu os anciãos em seu portão. Ataazes, preparado para falar, disse aos anciãos: meu Deus não concorda com o seu Deus. Enki e Enlil estão constantemente irritados um com o outro. Eles nos expulsou das nossas terras, porque eu sempre reverenciei Enki. Ele me disse isso. Não posso fincar meus pés sobre a terra de Enlil. Vou morar com meu Deus Enki nas profundezas. Ou seja, eles têm uma descrição diferente da descrição bíblica. Aqui nessa descrição, os deuses estão em conflito, os deuses querem punir os homens porque os homens fazem muito barulho, os deuses estão passando fome, né? Os homens não estão fazendo sacrifício,
não estão ofertando. Então, uma história completamente diferente da Bíblia. No épico de Ataazes, o dilúvio é enviado pelo Deus da tempestade, chamado Haddad. A perspectiva do tempo mudou. Haddad, Deus da tempestade, começou a rugir nas nuvens. O Deus que ouviram seu clamor. Ele trouxe piche para selar a porta. Naquele momento ele havia trancado sua porta. Haddad estava rugindo nas nuvens. Os ventos estavam furiosos, como por ele estabelecido. Ele cortou a corda de amarração e lançou o barco. É interessante ele usar aqui piche, né? Piche, pelo jeito, era assim, algo comum de ser usado naquela época para poder evitar que alguma coisa entrasse água, como um barco, tá, ok? E na Bíblia também relata material semelhante. Escrito cerca de 644 anos após a rebelião da Torre de Babel, no épico de Ataazes, a humanidade é vítima da divindade, o que era pregado por Nimrod e Semíramis, né? Ou seja, Nimrod e Semíramis, segundo a história, eles falaram isso, que Deus destruiu a civilização antediluviana de forma injusta, que a humanidade era vítima de Deus. E Nimrod se apresentava como aquele que iria defender a humanidade de Deus. Então, por isso, a proposta da construção da torre, claro que isso não está na Bíblia, está na tradição dos escritos dos mesopotâmios, tá bom? O texto do épico de Ataazes prossegue. O aumento da população e seu ruído perturba os deuses, que decidem acabar com a humanidade. O deus Enki, no entanto, envia um sonho a Ataazes. Enlil cometeu um ato maldoso contra a população. Então, eu já coloco isso aqui como um pensamento semelhante ao pensamento da Babilônia, de Nimrod e Semíramis, né, que coloca Deus como um ser que causa mal para a civilização. E eu sempre digo que essa é a mesma doutrina, né, que os reformados pregam, que Agostinho de Hipona pregou. Ele dizia que os anjos pecaram por ordem de Deus, que Adão e Eva pecaram por ordem de Deus. E na confissão de fé das igrejas reformadas está escrito isso. Isso é um absurdo, porque está escrito que os anjos pecaram por ordem de Deus. Então, o querubim ungido pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Esse era um pensamento pagão antigo, que 80 anos depois que Constantino organizou a Igreja Católica, Agostinho de Hipona adotou esse pensamento pagão. Isso não tem dúvida em afirmar na história. Ele adotou lá em 410, cerca de 80 anos depois de Constantino, e quando estudamos a religião dos pagãos, todos acreditavam da mesma maneira, né? Então, voltando ao épico de Ataazes, nós vemos como é uma história completamente diferente da história bíblica. Então não faz sentido você dizer que Moisés copiou. Em primeiro lugar, porque uma história como essa, espalhada em todas as nações do mundo, a história do dilúvio é considerada a história mais universal que existe. Como eu disse, até os maias aqui nas Américas falaram do dilúvio. Então, Moisés não copiou, isso foi simplesmente um relato paralelo. O comentário conclui: faz mais sentido acreditar que Moisés não fez uso do épico de Ataazes para escrever o Gênesis. As histórias são bem diferentes. Por outro lado, a existência de diversas fontes serve de evidência para considerarmos o dilúvio como um fato histórico e não uma lenda. Bom, nós já falamos de um outro relato também, o épico de Gilgamesh,
E o épico de Gilgamês também, ele tem umas lendas infantis, como esse épico de Atases. Então, o épico de Gilgamês, ele também foi produzido na região da Mesopotâmia, onde teria ficado ali a população dos homens mais tementes a Deus, que eram os semitas, que acabaram pervertidos por aquela idolatria e rebeldia de Nimrod.